Senhor Jesus, querido amigo e querido mestre, e possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, te lembrando, Senhor, de todos os amigos espirituais da Casa Espírita Amor ao Próximo, de todas as nossas casas espíritas da nossa região, de todos aqueles que nesse momento estão passando pela prova, pela expiação, de qualquer tipo de doença, principalmente desse vírus do Covid. Que possamos, Senhor, nesta noite, nas nossas conversas, nas nossas reflexões, encontrarmos um jeito de nos sentirmos melhores, de fazermos umas reflexões a respeito da vida e a respeito da morte. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe nesses nossos minutos daqui para frente. Bom, eu não estou acompanhando no chat para ver se o pessoal está conseguindo me ouvir. Mas, e falando sempre vivos, quando a gente está falando sempre vivos, a gente tem que começar a lembrar que a doutrina espírita ela tem alguns princípios básicos, não é? E os princípios básicos são importantes, dentre eles a imortalidade da alma. Mas a gente não pode esquecer que lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que a gente vai ver aqui, está assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. A resposta dos espíritos diz assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazer alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. O conhecimento da verdade que Deus deu, criou simples e ignorantes, mas progressivo. Essa questão da progressividade nós vamos acompanhar dentro dos princípios básicos da doutrina espírita. Essa progressividade é que Deus criou os espíritos simples e ignorantes para a evolução, para o progresso. Então a evolução, o progresso desse espírito que foi criado é um princípio básico para nós espíritas acreditarmos. Mas esse progresso, ele não é feito numa vida só. Principalmente se a gente for simples e ignorante. A ignorância significa falta de conhecimento. E conhecimento, só a gente pensar bem, numa vida a gente não consegue ter. Então a gente precisa de várias vidas para isso. Aí é um outro princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, nós vamos reencarnando num corpo, nós somos espíritos que viemos de um plano espiritual, de uma origem espiritual, encarnamos num corpo, vamos perder esse corpo, desencarnar, que os outros chamam de morrer, vamos voltar ao plano espiritual e lá nos prepararmos de novo para outras reencarnações. Então, com essa questão de nascer, viver e desencarnar, em várias vezes para que a gente possa progredir, para que a gente possa ter mais conhecimento, para que a gente possa sair daquele espírito simples e ser um espírito mais apurado, mais evoluído. Então a gente precisa reencarnar. Nesse processo de reencarnação, a gente vai ver que nós somos imortais. Porque nascemos, porque éramos espírito, nascemos. Vivemos no corpo um período.
e vamos voltar à nossa pátria através do desencarne, que significa perder a carne, perder o corpo. Então, a questão que Jesus diz ali, sempre vivos, porque a gente não morre. A gente não morre. O corpo é que volta para a terra, se desfaz, mas o espírito não. O espírito ele continua essa trajetória que é o objetivo final, que é a perfeição. Então nós somos perfectíveis, mas não numa vida só. Né? E isso nos torna seres espiritualistas. Porque materialista é aquele que acredita que nasceu e um dia vai morrer. Aí sim, o materialista acredita que vai morrer, que vai acabar tudo. Mas nós que somos espiritualistas, espírita, não. Mesmo que alguns espiritualistas, que são os católicos e os protestantes, os evangélicos, eles não acreditam, eles acreditam na imortalidade da alma. Mas elas têm um destino, né? Um céu, um inferno, um purgatório. Esse é o destino que eles dão. Nós não. Aí tem a outra questão, que é o livre-arbítrio, que é um outro princípio, que depende desse período em que nós estamos no corpo, na vida. Nós temos a liberdade, nós temos uma liberdade de agir. Nossa trajetória da simplicidade à perfeição, depende de nós. Esse trajeto pode ser curto e pode ser longo. Deus nos dá essa oportunidade de escolhermos, através das nossas atitudes, o tempo de trajetória nossa, de aprendizado. Além desse livre-arbítrio, nós vamos ter as causas e os efeitos. Dentro dessa lei de causas e efeitos, é assim. Quando a gente pratica o mal, a gente vai ter que consertar. A gente vai ter que passar por um processo de arrependimento. Depois a gente vai ter um processo de prova de expiação. E depois a gente vai ter que recuperar. Ou seja, a gente vai ter que fazer com que tudo que a gente errou, a gente agora faça certo. Não é? Então, essa lei de causas e efeitos também é um princípio básico da doutrina espírita. Todos nós espíritas temos que acreditar nisso. E isso tudo é em função da imortalidade da alma. Porque se a alma não fosse imortal, não ia adiantar esse processo de evolução, não ia adiantar o processo reencarnatório, porque você morreu e acabou. Não ia adiantar o seu livre-arbítrio, porque você ou ia seguindo as outras religiões, ou você ia para o inferno, ou você ia para um céu, dependendo da sua atitude num período em que você estivesse no corpo. Mas só que Deus é Pai. Deus é Pai. Ele nos criou, ninguém nos criou para desgraça. Ele nos criou para felicidade. E a felicidade, ela está lá na frente. Ela está lá. Quanto mais a gente evoluir, mais feliz a gente é. Então, a gente tem que trabalhar as nossas atitudes, nós temos que trabalhar nesta vida o conhecimento, a gente tem que trabalhar o nosso sentimento, porque Deus nos deu o desenvolver da inteligência, que é para a gente aprender a raciocinar, e também nos deu a asa da bondade, da moralidade. Embora a inteligência caminhe um pouco à frente, para que a gente possa raciocinar que
dentro da lei de causas e efeitos, quando você faz o mal, você está atraindo o mal para si próprio. Então, aí você aprende, através daquilo que você fez errado, para você não fazer mais. Então aí sim, você não vai fazer mais porque a sua razão não permite. Você já tem inteligência suficiente para saber que você não pode errar mais. Mas, embora a gente veja pessoas que gostam de errar. Eu tenho uma amiga que ela fuma, ela prejudica o corpo e isso é um suicídio. Você fala para ela, ela fala assim, mas quem fuma morre, quem não fuma morre também. É uma questão de entendimento. Você pode escolher, mas você sabe que você vai ter, em determinado momento, você prejudicou o seu corpo, você vai ter uma deficiência no seu corpo de acordo com aquilo que você fez, ou você mesmo que fez. Não é castigo divino nem nada, mas você mesmo fez. E isso pode ser que seja nesta vida, mas pode ser que seja na vida futura. Nós temos tempo para resgatar todos os nossos débitos. Quem pode dizer que eu agora não estou resgatando o débito de outras e outras vidas passadas? Quem sabe eu estou resgatando o débito de 2 ou 3 vidas passadas, agora todas nessas. Mas também tem uma outra coisa. Não pensa, a gente não pode pensar assim, poxa, mas Deus colocou tudo nessa vida, tudo nesse momento para cima de mim. Deus não dá nada que você não possa fazer. A escolha é sua. Se você quer fazer metade, você faz. Quer fazer inteiro, você faz. Não quer fazer nada, você não faça. Você vai ter outras vidas para frente para fazer. Porque você é imortal. Né? O engraçado é que quando a gente fala de eu sou imortal, as pessoas pensam que ser imortal é igual a esses personagens da história. Um Dom Pedro, um Dom João, né? Um artista que já desencarnou há muitos anos, se tornou imortal. Ele se tornou imortal no termo, assim, imortal porque a gente está sempre lembrando deles. Mas não é a imortalidade, essa imortalidade que a gente está falando. De um dia, lembra, quando a gente desencarnar, alguém ficar lembrando da gente. Não é essa a imortalidade. A imortalidade nossa é que a gente continua vivo. Se você foi uma má pessoa aqui, você vai continuar sendo mal, até que você queira. Aí você vai chegar no plano espiritual, como muita gente pede para voltar, para reencarnar, para poder consertar aquele mal em si ou nas suas atitudes, ou no seu corpo ou nas suas atitudes. É igual, eu tinha um amigo que era bancário e ele dizia assim, Vanderlei, eu devo ter roubado muito na outra vida, muito, porque quando eu lidava com aquele dinheiro, eu pensava assim, poxa vida, se eu pegar esse dinheirão e ir embora, eu vou fazer muita coisa. De cada dia eu pegar um bocadinho, eu vou fazer muita coisa. Aí, mas ele era espírita, ele é espírita. Ele dizia assim, é uma tentação. Eu hoje fui colocado para trabalhar com o dinheiro exatamente porque eu roubei muito na vida passada. Então eu tenho que me policiar. Eu tenho que fazer todo final de expediente, eu tenho que prestar conta direitinho de tudo quanto é dinheiro que passou na minha mão. Mas, além de tudo, nós somos espíritos vivos, encarnados. Mas tem os espíritos vivos, desencarnados, que a gente chama de obsessores. Esses espíritos desencarnados, que a gente chama de obsessores, eles são assim conosco. Eles são afim conosco. Então, ele dizia assim,
eu escutava de vez em quando: bobo, pega esse dinheiro, vai viver a vida. Fica aí sentado, trabalhando nesse calor, pegando condução, pegando tudo. Por que você não pega esse dinheiro? Ele falou que ele escutava aquilo tudo, mas ele sabia que era o obsessor dele. Aí ele dizia assim: você, pelo amor de Deus, você me deixa. Isso foi eu na vida passada, nessa não. E você trata de aprender comigo o que é ser honesto. Ele dizia que ele falava assim, em pensamento com o Espírito. E às vezes o Espírito, um dia ele falou que o Espírito falou assim: eu já vi que eu não consigo nada com você. Eu vou me embora. E ele falou que parou. Aquela tentação parou. Então a gente também ainda tem essa. A gente sabe o que a gente fez na outra vida quando a gente quer analisar a nossa vida. Quando a gente chega e faz uma reflexão do que eu sou, do que eu estou fazendo aqui e do que eu estou passando. Eu sempre brinco com as pessoas que hoje eu sou dentista. Eu digo o seguinte: eu tenho que cuidar dos dentes dos outros. Sabe por quê? Em alguma vida eu fui torturador. Eu devo ter arrancado os dentes das pessoas sem anestesia. Dessa vez eu tenho que curar a dor das pessoas e com anestesia. Graças a Deus que tem anestesia. Então, a gente sabe, pelo que a gente é, pelo que a gente faz, a gente sabe o que foi lá para trás. Eu podia ser um péssimo profissional, arrancar dente dos outros com dor, mas eu sei que eu fui um torturador. Então eu tenho que dar o melhor de mim. Não quer dizer, né? A gente faz o que pode. Hoje eu dou o melhor de mim porque eu sei disso. A minha profissão me diz o que eu devo ter sido em alguma vida passada. Talvez na vida passada eu não tenha sido um torturador, mas lá na Idade Média, lá naquelas épocas lá, eu posso ter sido. E eu estou resgatando agora. Olha a imortalidade da alma, olha ser sempre vivo. Porque eu fiz uma coisa em outras vidas lá atrás. Outras vidas. E agora, depois de muito tempo, é que eu estou podendo resgatar aquilo que eu fui. Da mesma forma, os 21 filhos que eu tenho. Eu tenho 21 filhos. Eu devo tê-los abandonado. Porque não quer dizer que eu podia ter sido mulher. Eu devo ter sido um pai relapso. 21 filhos, eu não devo ter colocado eles todos, mandado embora todos numa vida só. Às vezes foi em mais, em uma e duas. Agora resolveu juntar tudo, porque agora eu tive condições. Então esse viver, ter sempre vivo, é uma oportunidade que a gente tem de crescimento. Da gente acreditar. Da gente não perder a oportunidade de estar vivo. Porque Jesus diz assim: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Quando eu digo que eu sou peixinho de Deus, é porque Deus me ajuda muito. A cada vez que eu ajudo, que eu faço uma ação boa, eu recebo uma outra boa de volta. Então, Deus é Deus da gente, de vivo. E ele ainda dizia, e Jesus ainda dizia: deixa que os mortos cuidem dos seus mortos. Mas nós somos Deus de vivos. Então, Deus de vivos significa, sabe o que também? Que Deus não tem como ajudar materialmente os vivos. E o que ele faz? Através de nós, que estamos no corpo, vivos, vamos ajudar os outros vivos no corpo. E também, às vezes, enquanto a gente está ajudando os vivos no corpo, nós estamos ajudando também os vivos que estão desencarnados. Eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo agora recente. Nessa questão da pandemia, eu acredito que muita gente que é médium
tem desenvolvido a sua mediunidade, não precisa lá no centro, na nossa vida diária. Eu estava fazendo uma caminhada e vi uma moça, eu já contei isso, não sei se alguém aí já ouviu, vinha uma moça de 20 e poucos anos, uma moça bonita, de um corpo bonito, bonita, mas estava assim, mais sujinha, com uma mochila e gesticulando, falando sozinho, sabe? Xingando palavrões assim, sabe? E gesticulando, essas coisas todas. Aí eu fiquei com muita pena, porque ela tem idade para ser minha filha. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, o que será que um pai e uma mãe pensam, né? E uma filha dessa, nessas situações. Imediatamente eu vi duas senhoras, espíritos. E quando eu comecei a fazer a prece, fazendo a prece, pensando nos pais daquela moça, eu vi duas senhoras. Uma mais idosa e uma menos idosa. E elas diziam assim, meu filho, é uma coisa muito triste, principalmente para nós que estamos desencarnadas. Como ajudar uma filha dessa? Ela não dá abertura para que a gente possa auxiliá-la, porque ela está em drogas e em bebida. A gente não consegue se conectar com ela, mas a gente está aqui pertinho para a hora que ela quiser, nós estaremos aqui para ampará-la. Olha, eu fiquei muito emocionado, juro para vocês que eu fiquei emocionado. Eu às vezes ainda fico, quando eu lembro da mocinha, né? É lógico que no estado que ela estava não tinha como você ir lá conversar com ela, e às vezes você vai conversar, todo mundo olhando, né? Então, mas eu fiz uma prece e essas duas senhoras vieram me agradecer e falaram isso para mim. Aí eu fiquei pensando, olha, estão vivas. São mãe e avó, que estão ali acompanhando aquele espírito que está, né, morto, temporariamente morto. A lição diz assim, espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então, você veja bem, é um espírito morto, que precisa de ressurreição. E os pais, aliás, a avó e a mãe, está ali acompanhando ela, esperando a ressurreição do espírito, porque ele está no corpo. Em algum momento, essa menina, ela pode se conectar com a mãe e com a avó e ressurgir, fazer uma ressurreição, porque ela está no corpo, mas está temporariamente morta, como elas duas deram a entender, porque ela estava usando droga e alcoolizada. Essas são atitudes de morte, que o indivíduo está em desequilíbrio, ele está fora de si. Não tem como você ajudar, está morto naquele temporário. E as duas estavam lá acompanhando, aonde ela ia, vai aquelas duas atrás, acompanhando, com a permissão de Deus, porque Deus é Pai, não desampara ninguém. Além das duas, deveria estar ali, junto com aquela menina, o seu anjo da guarda, né? Colaborando com aquelas mães. Então, Deus é Deus de vivos. Deus está ali permitindo que aquela mãe, aquela avó, o anjo da guarda, estava ali acompanhando para que o espírito, a hora que ele possa ressurgir, embora no corpo, ele vai ressurgir para o bem. Quando? A gente não sabe.
A minha preocupação com ela é de abuso, porque ela está na rua, é de abuso, de assassinato, de espancarem a menina porque ela está falando palavrão, com certeza mexendo com os outros, aí vai. Uns outros também mortos e outros insensatos ainda vão bater na menina. Vai presa. E várias consequências. Né? Então, a gente tem que pensar, né, que o espírito ele vive. Vive uma eternidade. E outra coisa, todas as vezes que a gente, se um espírito igual assim, por exemplo, dessa menina, desencarna numa situação dessa, vai continuar assim, andando na rua, gesticulando, falando palavrão, né? Falando palavrão. O corpo vai, né, ser enterrado como indigente ou família, alguma coisa, mas o espírito vai continuar dentro daquele estado de desequilíbrio, até que ele acorde. Porque a gente pode acordar ou no corpo, na ressurreição do corpo, ou pode acordar no plano espiritual, em algum momento. Que Deus não desampara. Então, o que a gente aprende com isso? Que depois que a gente perde o corpo, nós continuamos sendo ainda o que fomos. Para onde nós vamos? A gente não sabe. Todo mundo quer ir para o nosso lar, porque todo mundo já leu o nosso lar, todo mundo pensa que vai para o nosso lar. Mas não é só o nosso lar de colônia espiritual. Tem várias colônias espirituais, como tem várias colônias que são chamadas de umbral, para onde pode ir as criaturas. Umbral não deixa de ser uma colônia. Várias colônias semelhantes a umbral. E também para nós que somos espíritas, que estamos tendo a oportunidade do Consolador na nossa vida, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos traz essas coisas todas que a gente está conversando, dos princípios básicos da doutrina espírita, que a gente conhece, que a gente estuda nos grupos de estudo, a gente fala nas palestras, a gente aprende. Né? Nós somos um período de pandemia, onde tem muitas dificuldades. Aí, no Amor ao Próximo, a Ana faz um trabalho de assistência social. Como a gente faz no Luiz Gonzaga, como a gente faz no Joana d'Arc. Eu acredito que a Ana deve ter aumentado muito as suas cestas básicas. Como a gente aumentou no Luiz Gonzaga, como a gente aumentou no Joana d'Arc. As doações estão diminuindo. A gente quer acreditar que as doações que estão diminuindo seja pela dificuldade das pessoas. Mas nós temos muita gente desempregada. Muita gente desempregada. Eu tenho clientes que estão cancelando os tratamentos porque estão desempregados, não tem como pagar. E as cestas básicas? Todos os dias tem pedido de cesta básica. Esta semana nós já distribuímos duas. Eu estava conversando que a gente não pode esperar, por exemplo, assim, aqui no Luiz Gonzaga, a terceira quarta-feira do mês para a gente entregar as cestas básicas para os nossos assistidos. Mas tem gente que está passando fome hoje. A cesta que a gente está ganhando hoje, a gente já tem que dar hoje para alguém, porque não pode uma pessoa passar fome. Aí eu estava fazendo um paralelo, que eu sou diabético. Então eu vivo de dieta. E as dietas, às vezes, a gente sente fome. Agora imagina ir com dieta e comendo reduzido. Agora imagina quem não está comendo nada, não tem nada para comer. E bate na nossa porta. Bate na porta da casa espírita.
E a gente ainda vê muitas casas espíritas completamente fechadas, sem ação nenhuma. E a fraternidade? Porque nós estamos num tempo de provação coletiva. Essa aprovação coletiva faz com que nós, que somos espíritas, temos que mexer as nossas mãos, desenvolver o nosso sentimento para esses que estão numa pior, para que eles não desencarnem. Eles não desencarnem passando fome. Então, a gente tem que pensar. Porque se a gente tem que pensar o seguinte, nós falamos de caridade. A doutrina espírita, se você pegar a obra básica de Kardec, é caridade do princípio ao fim que ele fala. E o lema maior dos espíritos é: fora da caridade não há salvação. Como que nós espíritas não vamos desenvolver os nossos sentimentos exatamente nesse momento em que muita gente está precisando? A gente tem feito atendimento fraterno na casa espírita presencial, com máscara e tudo direitinho. Mas olha, quantos atendimentos fraternos a gente está fazendo online, por celular. As pessoas nos procuram. Semana passada, a gente estava conversando com um rapaz que estava pretendendo suicidar. Aí eu vou dizer: eu não vou, eu tenho uma novela para ver, eu tenho uma reunião, eu não vou atender. Não. Porque quando a gente quer pegar na massa, o trabalho aparece. As pessoas nos procuram. Igual a ser uma cesta básica, eu não conheço a pessoa e a pessoa não me conhecia. Mas alguém falou: vai lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, procura o Vanderlei. Porque as pessoas me conhecem na comunidade, como eu acredito que em Morro Azul todo mundo manda procurar a Ana. Aí eu vou trancar o meu portão, vou ficar dentro de casa, a Ana também dentro da casa dela, não vai receber ninguém porque não pode, porque o Covid está se arriscando a pegar o Covid. É uma questão de consciência. É uma questão, eu falo para as pessoas, é uma questão de consciência. Eu estou falando da Ana assim porque eu conheço a Ana há muitos anos, né? Então eu sei muito bem quem é a Ana. Mas, e também a gente sabe, a gente conhece, eu estou na comunidade há muitos anos. A gente sabe como são as pessoas, se as pessoas precisam ou não. Veio uma pessoa que me pedir que ela tem uma casa boa, ela tem piscina, ela tem tudo. Ela veio me pedir uma cesta básica, pelo amor de Deus. Olha só, pelo amor de Deus. Vanderlei, você me conhece, você sabe, conhece a minha casa, você já foi na minha casa, você me conhece. Mas eu estou desempregada. Eu não tenho como pagar a conta de luz, tenho que pagar tudo. Eu vou alugar a minha casa e vou tentar alugar uma casa menor, porque aí do que sobrar do aluguel é o que eu vou viver. Então, às vezes, aparências enganam. E a gente está aqui para criticar. Fulano não precisa, fulano não sei o quê. Fulano... É muito difícil. Nós estamos num período difícil que a gente não sabe quem é que está bem e quem não está. Então, vamos ajudar. Meus queridos, eu acredito que a gente está chegando ao final da nossa palestra. Nós começamos tarde, mais uma vez eu peço desculpa, né? Mas tem uma coisa da página que eu queria. Outra coisa que me chamou a atenção na hora que eu li, assim: não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. É só um lembrete para que muitas pessoas, muitas coisas estão acontecendo nesse período de pandemia. Tem muitas mensagens aí falando algumas bobagens. A gente tem que tomar conta.
Quem estuda a doutrina espírita reconhece as mensagens que são verdadeiras ou não. Jesus disse que haveria, no final, falsos profetas. Tem muitos espíritas aí, muitos espíritos dando mensagens apavorando as criaturas. Mensagens do tipo assim, vacina espiritual. Eu estou dizendo isso porque eu recebi, eu acredito que muitos de vocês receberam. Gente, vacina espiritual, no sentido da mesma vacina que vai criar a imunidade a gente, não tem como. Ah, você fica tal hora, espera que não sei o que vocês vão receber vacina espiritual. Nada disso. Não acreditem nisso. Cuidado com isso, tá? Cuidado com esse tipo de mensagem. A vacina espiritual que a gente precisa é a mão na massa. É trabalhar por Jesus. Jesus diz que quando a gente atender aqueles mais pequeninos, pequeninos no jeito de tá pequeno, tá sofrido, tá amargurado, tá precisando de ajuda, é esses pequeninos. Todos que fizerem isso em meu nome, essa é a vacina espiritual. Jesus vai estar conosco. Os espíritos amigos estarão conosco, nos protegendo, porque nós estamos fazendo bem. Eu, às vezes, digo para os amigos meus, olha, se eu pegar um Covid atendendo o próximo, eu ainda fico grato a Deus. Porque Maria de Magdala foi lá atender os leprosos e pegou lepra. É porque estava no karma dela. Eurípides Barçanufo também foi atender os doentes de uma epidemia. Adquiriu a epidemia. Porque estava no karma dele. Porque estava na lei de causas e efeito. Se tiver que ser, vai ser. Eu não vou escapar da lei de causas e efeito. A gente tem que ter fé nisso. A gente tem que ter consciência. Toma cuidado, bota a máscara, lava a mão, com todos os cuidados que a ciência manda a gente ter. Lavar a mão, ter cuidado, né? O outro para usar a máscara, tudo direitinho, vamos fazer tudo direitinho. Não tem como. Agora, ficar em casa egoístamente, eu não vou fazer nada porque eu não quero como. Bom, é uma questão de cada um. Se quiser, deixa para a próxima, né? A reencarnação está aí. Você não morre mesmo. A sua dívida, ela simplesmente vai se prolongar. É igualzinho um indivíduo que deve o banco. Enquanto ele não trabalhar, não tiver dinheiro, a dívida está lá. O banco vai te cobrar. Agora, Deus não vai cobrar, nossa consciência vai cobrar. Então você faça o que você, a liberdade, o seu livre-arbítrio, faça o que você quiser. Pronto. Só que a sua dívida com o outro, ela vai continuar. Ou nessa, ou na outra, ou nas outras, como eu disse para você. Né? Como eu disse aqui na nossa live. Dívida é dívida. Ela só é abatida quando você põe a mão na massa. Quando você trabalha e diz assim, é aquela questão do evangelho. Você pode ter um abatimento na sua dívida porque você trabalhou. Você fez, então, o seu patrão vai diminuir a sua dívida. Como ela também pode aumentar, virar uma bola de neve. A escolha é sua. A dívida é sua. Você que sabe o que você vai fazer com ela. Então, meus queridos, me desculpe se eu fui assim, meio entusiasmo, falei com algum entusiasmo. Se alguém não gostou, né? Mas eu acredito que eu falei dentro da doutrina espírita. É só estudar.
E outra coisa, vamos desenvolver o sentimento. Porque a nossa inteligência já está, né? Embora a minha esteja uma dificuldade, a minha inteligência para poder trazer aí para fazer o negócio da internet. É uma dificuldade, né? Uma questão assim. Mas a inteligência nossa está aí, tanto que as casas espíritas mais fechadas, mas a gente continua trabalhando através das lives. Mas nós precisamos, nós estamos no momento de desenvolver o sentimento. E é isso que eu queria deixar para vocês. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa, né, fazer com que a cada momento da nossa vida a gente possa lembrar de que eu estou aqui para evoluir, que eu estou aqui para me melhorar. E eu sou um agente de Deus, de Jesus, para atender o outro. Por isso, meu Jesus querido, meus espíritos amigos, me faça a cada dia melhorar o meu sentimento com relação ao próximo. Me faça a cada dia fazer com que eu possa ajudar o outro. Para que eu possa, Senhor, a cada reencarnação, chegar mais perto da perfeição. Mesmo que eu não consiga, mas que eu me esforce. Me ajuda a me esforçar, a doar o melhor de mim para todos aqueles que estão à minha volta. Em primeiro, a minha família, e em segundo, quem quer que seja que se aproxime de mim. Que eu possa fazer do meu ambiente, aonde quer que eu esteja, um ambiente de paz, de harmonia e de felicidade. Que Jesus nos abençoe e que abençoe essa casa aí que nós falamos. Uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe.